Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal Beabá do AIB. Eu sou Fábio de Luca e hoje a gente está aqui para dar mais algumas diquinhas sobre gestão e sobre o trabalho do consultório gastronômico. O que a gente vai falar hoje? Você já parou naquele momento que o teu cliente pede para que você indique o enxoval, que monte a lista de enxoval, e aí o enxoval de serviço, enxoval de cozinha, e daí você tem uma série, uma bateria de drinks e de preparações de bebidas, e quando você vai montar a lista, a quantidade de copos e taças fica gigante e encarece demais. Não aconteceu isso? Pois é, então hoje a gente vai tentar dar algumas diquinhas para você poder minimizar essa compra e não gastar muito dinheiro numa inauguração, fazendo uma coisa correta, uma coisa bacana, que vai dar resultado sem muito investimento, né? Não é que não seja importante você usar a taça ou o copo certo, lógico que é muito bacana se o seu cliente tiver dinheiro para fazer isso, mas a gente sabe que é caro, né? E a gente sabe que, além de caro, ele vai usar uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro do restaurante, que é o metro quadrado. E aí o metro quadrado, caro, vai ter que ser usado em grande quantidade para guardar essas taças. Se você não tiver espaço, vai quebrar tudo e o investimento foi por água abaixo, tá? Então, se você tem dinheiro, se você quer fazer a coisa certa, aí você vai pesquisar, e aí eu indico um livro muito bacana do Edmundo Furtado, chamado Copos de Bar e Mesa, tá? História, serviços, vinhos, coquetéis, é da editora Senac, tá? É um livro muito legal, um livro lindo, e aqui dentro você vai ter tudo sobre as taças, descrição, etc, tá? Para que usa cada uma, e, enfim, muito legal esse livro, tá? Muito legal mesmo. Agora, não, eu não quero, não tenho dinheiro para usar tudo. Então vamos parar e pensar o seguinte. Vamos lá. Deixa eu pegar uma taça aqui. Isso aqui, uma taça normal, tá? A gente tem que entender no primeiro momento que a taça ela é dividida por base, tronco e tigela, tá? Isso daqui é a formatação de uma taça ou de um copo. O copo não tem tronco, né? A base é o que vai dar sustentação para a taça e também, no caso dos copos, é o que vai me garantir temperatura, tá? O tronco, ele é uma proteção à temperatura. Quando a temperatura tem que ser um pouco mais elevada, eu tenho um tronco curto para poder encostar a mão. Quando a temperatura tem que ser mantida gelada, eu tenho um tronco longo para não encostar a mão na tigela. A tigela é onde eu vou trabalhar aroma, vou trabalhar, não é consistência, mas a robustez da bebida, tá? E vou trabalhar os elementos agregados à bebida, gelo, creme, decoração, enfim, tá? Então, com base na tigela que a gente vai fazer isso, tá? Então, a primeira coisa, que foi o que eu falei, é a questão do tronco, né? Vamos pegar aqui, ó, duas taças com troncos diferentes, tá? Então, eu tenho aqui uma taça de tronco largo, que essa aqui é uma taça de vinho branco, tá? E aqui eu tenho uma taça de tronco curto, que é uma balloon de conhaque. Qual é a diferença? Na taça de vinho ou na taça dos drinks que eu não quero que a mão encoste na tigela para não esquentar a bebida, eu tenho esse tronco aqui que é onde eu vou segurar a bebida. Ou eu seguro a bebida por aqui, ou eu seguro a bebida por aqui, tanto faz, eu nunca encosto a mão aqui, dessa maneira a minha mão não aquece a bebida, tá? Dessa maneira a bebida é preservada gelada. Quando eu tenho a taça de tronco curto, tá? Ela serve para que eu encaixe minha mão e beba assim. Dessa maneira, a minha mão vai aquecer, ou vai manter aquecida a bebida. É uma taça de conhaque, tá? Então aqui a minha mão vai manter o conhaque na temperatura. Lembrando que para servir um conhaque, eu vou aquecer uma taça a aproximadamente 40 graus, 45 graus, né, no foguinho, antes de servir o conhaque. Não aquece a taça depois do conhaque servido, porque senão você vai reduzir o conhaque, vai tirar o álcool dele, tá? Então aquece aqui e ela serve para isso, tá? Então o tronco vai te ajudar a temperatura. Se você tiver bebidas frias que precisa manter gelada, tronco longo se for taça. Se precisa aquecer ou manter em temperatura ambiente ou manter levemente aquecida, tronco curto para a mão encostar, ok? Outro detalhe de taças, em relação à tigela. Vamos de novo pegar a balão aqui. Você está vendo que na tigela ela tem um bojo bem largo e ela tem uma boca mais estreita, né? A boca é mais estreita que o bojo, vamos ver assim, alô, aqui, tá?
Quando naquela outra que a gente mostrou, você tem a boca e o bojo do mesmo tamanho. Da mesma maneira que acontece com a taça flute, que você tem a boca e o bojo do mesmo tamanho. Para que serve essa relação bojo e boca? Quanto maior o bojo, mais eu oxigeno a bebida que está aqui dentro. Se eu oxigenar a bebida, ela exala o aroma. Então, quanto mais aromática a minha bebida, mais bojo eu preciso na taça, tá? Se a bebida não é muito aromática, eu pego uma taça mais retinha, não tem problema. Vamos pensar na cerveja, tá? Uma Pilsen, posso tomar numa taça sim, se eu for tomar na taça, sem problema nenhum, tá? Uma taça que não me valoriza muito o aroma, porque a Pilsen não tem tanto aroma assim. Agora uma Dunkel, que tem torrefação de café, que tem caramelo, eu tomo numa taça Balloon, tá? Para valorizar aroma. Drinks à base de conhaque, à base de gin, de repente são muito bacanas vir para cá, porque eles valorizam aroma, ok? Quando eu tenho uma taça assim, essa é a martineira, é uma taça reta, de lateral reta, o bojo bem curtinho, a boca bem larga. Aqui eu não vou ter drink aromático de jeito nenhum, aqui eu vou ter drink seco, tá? E essa taça é muito boa para você fazer a crostagem. Sabe quando você coloca aquela camadinha de sal, de açúcar, de canela, de chocolate, de Nutella, do que você quiser aqui, fica tudo grudadinho aqui para você ir bebendo e sentindo gosto? Essa é uma taça ideal. Então, a taça martineira, bacana para drinks secos, drinks que tenham crostagem e drinks de elemento único no fundo, tipo o Dry Martini, que você tem azeitoninha ali no fundo, tá? Ele valoriza aquele elemento, ele deixa ele paradinho, não fica sambando na tua taça, tá? Se eu tenho uma bebida que tem gás carbônico, que tem CO2, tá? Aí eu tenho que pegar uma taça que oxigene menos, que tenha bojo estreito, que é o caso da Flute, que a gente toma espumante, tá? Por quê? Porque quanto mais oxigenar, mais rápido esse gás vai sair, tá? Antigamente, nos anos 60, espumantes se tomavam aqui, se tomava espumante na martineira. Daí descobriram que ele oxigenava demais e o espumante ficava choco, né, rapidinho. Então mudou-se para Flute e é assim que a gente bebe espumante hoje, tá? Se eu estou servindo drinks mais coloridos, com mais detalhes de decoração, sabe aqueles drinks que tem papagaio, cachorro, periquito, papagaio, enfim, guarda-chuvinha decorado, tá? Que tem frutas, etc. Aí eu vou para minha taça Hurricane, tá? A taça Hurricane, ela é uma taça que tem esse movimento, e esse movimento vai me valorizar tudo que eu colocar aqui de movimento, cor ou imagem, tá? Decoração, tá? Essa é uma taça para drinks tropicais, com frutas, com abacaxizinho, com lasca de coco, com o que você quiser aqui, morango, enfim, de decoração. Essa é a taça bacana para você trabalhar. É a típica taça para beira de piscina, tá? Se eu tenho bebidas muito geladas, sem pedra de gelo, feitas com a base de sorvete, etc., eu tenho a taça shake. É aquela taça do milkshake mesmo. Olha, não sei se vai dar para ver aqui, mas como o vidro dela é grosso, tá? Quanto maior a espessura do vidro, mais tempo eu consigo manter o gelado, porque o vidro absorve a baixa temperatura, assim como ele absorve a alta também. Por isso que quando eu tenho um drink à base de café, por exemplo, eu tenho que ter a taça com a asa para você pegar, porque você não vai conseguir encostar a mão assim, tá? Então, quanto mais temperatura baixa eu tiver, mais grosso o vidro eu vou usar para me ajudar a manter a temperatura. Isso acontece nos copos de drink também. Por exemplo, aqui eu tenho um copo baixo de base estreita. Aqui eu tenho Old Fashion de base grande. Qual a diferença desses dois copos com relação à base? Esse daqui é para bebidas que eu não precise manter muito gelado, ou que eu não use muita pedra de gelo, e esse daqui é para bebidas que eu queira manter bem gelada com bastante pedra de gelo. Se eu usar um copo desse daqui com base larga, ideal para whisky, é o tal do copo On The Rocks, tá? Ideal para caipirinha, tá? Fábio, mas muita gente serve caipirinha no Old Fashion. Pois é, essa base aqui, ela é fantástica para o gelo, mas essa inclinação que ele tem na lateral, o Old Fashion, a caldeireta, todos esses copos inclinados, não é legal para se tomar com pedras de gelo, a não ser que você use canudo. Porque se eu for beber aqui com a pedra de gelo, pela posição inclinada,
A hora que eu estiver chegando aqui, já mais no final, o gelo vai vir, ó, no meu nariz. É bem isso, ó, tá? E aí não vai ser bacana. Aí imagine, um nariz do tamanho do meu, com uma pedra de gelo encostando, tá? Aí eu vou sair cantando. Quem quiser brincar na neve... Não, tô brincando, eu canto mal pra caramba. Mas não usa copo inclinado para gelo, tá? Esse copo inclinado, ele é bom para valorizar creme. Por isso que a caldeireta a gente usa para chopp. Porque conforme você toma o creme, desce, fica uma angulação maior, aqui um espaço maior para o creme, ele desce, você não vai ingerir muito creme. Quando você voltar, ele fecha porque o copo está diminuindo. Mesmo que você beba um pouquinho do creme, o copo está diminuindo o tamanho, o creme vai sempre fechar. E o creme é importante. Gente, quem bebe chopp, quem bebe cerveja sem espuma, aqui no Ceará a gente chama de papudinho. Papudinho é aquele cara que não está saboreando, que não está degustando a bebida, que está só atrás do álcool, tá? Por quê? Porque o creme preserva aroma e preserva temperatura da bebida, tá? É importante se beber uma cerveja bem airada. Você serve a cerveja lá em cima, ele vai fazer bastante espuma. Não é espuma de cerveja quente que eu estou falando, tá? É espuma de cerveja airada. Você bebe, serve lá em cima, ela vai espumar bastante, vai fazer aquele colarinho grande. Isso te ajuda a preservar, além de oxigenar melhor a bebida e ela vai descer mais leve, não vai te empapuçar, tá? Então esse copo inclinado é bom para creme, o copo reto é bom para gelo, só que não com base estreita, com base longa. Quanto maior a base, mais a temperatura vai ser mantida. O vidro ajuda você a manter a temperatura, ok? Quando eu tenho bebidas servidas com canudo, com ou sem gelo, mas servidas obrigatoriamente com canudo, como eu falei, eu posso servir com meio canudo uma caipirinha aqui, tá? Mas quando eu tenho bebidas servidas com canudo, aí eu tenho o long drink, tá? O long drink é um copo próprio para canudo, ou então para bebidas que não tenha muito apelo de cor, que não use pedra de gelo, por exemplo, um Bloody Mary, tá? Um Bloody Mary só vermelho, talo de salsão aqui, substituindo o canudo, tal. Serve aqui no long drink, é um copo de suco, é um copo de bebidas assim, tá? Se eu vou servir uma bebida em porção pequena, em dose, 50 ml, tá? Mas para ser degustada pouco a pouco, eu sirvo num cálice, tá? Numa tacinha no caso, essa aqui é uma taça de vinho do Porto, tá? A gente tem a taça de vinho do Porto em torno de 60, 70 ml, a gente tem a taça de licor em torno de 35 ml, tá? Então serve num cálicezinho. Agora, se eu servir no copo shot, tá? Como o nome está falando, bebidas servidas no shot, é para beber no shot. Legal. E você bebe de uma vez só. Então, se eu servir uma cachaça aqui, se eu servir um uísque num copinho desse, se eu servir conhaque, nem pensar, tá, gente? Conhaque não tem para esse tipo de copo. Mas se eu servir uma vodka, tal, é para beber de uma vez só. A vodka normalmente usa aquele copinho mais estreitinho, não tão estreito assim, acho que eu dou shot, fiquei bêbado, tá? Ele é mais estreitinho, mais compridinho, que não é um shot, é um cálicezinho de 70 ml que a gente normalmente serve a dose de vodka, tá? Como é que você serve vodka num cálice desse? Bem gelada, coloca lá no teu freezer, ela vai sair aquele creme, quase um licor, tá? Bom, basicamente é isso. Vamos dar uma revisada aqui. Base, sustentação, base de copo, temperatura, tá? Ele afasta da mesa e ele preserva porque ele esfria. Então, quanto maior a base, mais baixa é a temperatura do drink, eu consigo manter, tá? Se eu usar elementos de gelo, eu posso ter 3 tipos de copo aqui, né? Normalmente, com pedras de gelo, eu tenho o copo baixo, se for base curta, bacana, pode usar, mas não vai manter temperatura, usa um de base longa. Eu tenho o old fashion, a caldeireta, que são os copos, esse é o old fashion, que são os copos curvos, não é legal para pedra de gelo, a não ser que você use meio canudo, e eu tenho o long drink, que também não é legal para muita pedra de gelo, a não ser que você use canudo, tá? Se eu for usar gaseificado, quanto menor a tigela, melhor, tá? Porque vai oxigenar menos. Se eu for usar aromáticos, quanto maior a tigela, que o bojo da tigela, melhor, porque vai oxigenar mais, vai valorizar. Se eu for usar com muita decoração, vamos dar movimento nesse copo, vamos usar um Hurricane. Se eu for usar drinks secos de elemento único no fundo, vamos para a martineira, tá? Então,
Com essas dicas, você consegue montar o teu enxoval de copos de uma maneira muito bacana, tá? E bem econômica. Eu não preciso usar 3 copos diferentes para servir, por exemplo, um Stinger, uma caipirinha e uma cerveja. Eu posso usar aqui. Um único copo eu sirvo os 3, tá? Se você for lá nos sites de coquetelaria, tá? Provavelmente o Stinger você vai encontrar para ser servido no balloon, na taça balloon. Mas eu vou ter uma taça balloon só para servir Stinger? Taça balloon é cara. Eu não tenho nem conhaque no meu restaurante, eu vou ter uma taça balloon para servir Stinger, que é um drink que vende pouco? Não, vai para outra, tá? Então, essas são as dicas de hoje. Escolhe bem, dá uma olhadinha aqui no livro aqui do Edmundo Furtado, tá? Copos de bar e mesa, muito bacana. Se você quer saber um pouco mais sobre bebida, vai no site da IBA, tá? Da Associação Internacional de Bartenders. Coloca lá no Google IBA Drinks, vai abrir o site, lá você tem as receitas corretas e originais de todos os drinks cadastrados na IBA, milhares, aí você vai encontrar drinks clássicos, drinks contemporâneos, tal. Lá você vai tirar a dúvida da caipirinha, que muita gente fala, caipirinha com uma dose, caipirinha com 2 doses. Eu faço com 2 doses, mas se você for no IBA, você vai ver que caipirinha é com 1 dose de cachaça. Gente, caipirinha, cachaça 1 dose, gelo, açúcar e limão. Não existe caipirinha de outras frutas. Se você quer usar da maneira correta, história do nome, tá? Alguém batizou e daí ela tem, todo drink tem 3 elementos. Ele tem lá a base do drink, no caso da caipirinha é a cachaça, tá? Se eu fizer com vodka é caipirosca, se eu fizer com rum é caipiríssima, tá? Então a cachaça é a base, aí ela tem o agente modificador, que é aquele que suaviza a base. Porque se eu faço um drink com cachaça, eu não quero sentir só o gosto da cachaça, porque senão eu beber cachaça pura, tá? Eu tenho que ter um elemento que suavize a presença forte da base. No caso da caipirinha, o açúcar, tá? E aí eu tenho a assinatura do drink, aquele elemento que, sem ele, aquele drink não pode ser chamado daquele nome. E no caso da caipirinha é o limão. Então, de morango, eu não posso falar caipirinha de morango. Batiza de outra coisa, caipifruta, né, coquetel de morango, enfim, né, dá o seu nome, mas a caipirinha é com limão, tá? Desse elemento especial, nem só sabor assina drink. Sex on the Beach, quem assina o drink? O degradê feito com grenadine, não é com groselha, é grenadine, xarope de romã, tá? Então dá uma olhada no site da IBA, é bacana, e use essas dicas para minimizar aí o estrago que você pode fazer no caixa de um restaurante inaugurando, querendo usar tudo quanto é copo lindo, maravilhoso. Mesma coisa, prato, tá? Não vai usar prato muito decorado, muito cheio de detalhe e tal, porque a hora que você precisar repor esse enxoval, talvez você não encontre. Compre pratos bonitos, lógico, mas que você tenha certeza que você vai conseguir reposição, que sejam de uma empresa grande e que tenha aquele prato já seja uma linha, porque senão na hora que você precisar repor você não vai conseguir, e aí ou você vai ficar uma coxa de retalho, um prato de cada cor, ou você vai ter que comprar um enxoval inteiro de novo, tá? Esse é o teu papel consultor gastronômico, orientar o acionista, o cara que está abrindo o restaurante, para fazer a coisa da maneira correta, ok? Entendido de copo? Vamos preparar uns drinks agora, e aí vamos passar hoje. Aí nós estamos numa véspera, estou gravando esse vídeo numa véspera de final de semana, vamos preparar uns drinquinhos para curtir o final de semana e na segunda-feira, dia de trabalho, voltar com força total dentro dos restaurantes, que é isso, né? A gente consultor gastronômico não tem sábado e domingo, né? A gente trabalha de segunda a segunda, mas dá para tomar um drink sim, tá? Usa o copo correto, não precisa ser aquele copo, mas pode ser um copo que faça a mesma função. Isso é importante você saber, tá bom? Eu sou o Fábio De Luca, esse aqui é o nosso portal Beabá do AIB, todo dia mandando notícias bacanas e informações e trocando ideias com vocês. Semanalmente a gente é ao vivo, está ao vivo aí no nosso portal, fica ligado, se inscreve lá no nosso canal e a gente vai conversando para a gente poder cada vez mais elevar a qualidade do nosso trabalho de consultor gastronômico. Beleza? Fábio De Luca, você, portal Beabá do AIB, sempre junto. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau.